Perguntam: como podemos ver com harmonia e clareza o budismo, juntamente com o ensinamento crístico? Vocês sabem que cada grande religião foi inspirada no plano cósmico. Então, cada grande religião conta com um enviado para fundá-la. As grandes religiões aparecem para suprir aquelas almas em diferentes partes do mundo que não podem desenvolver o seu contato com a vida superior sozinhas. E também é uma questão de não só de maturidade da alma, como também de necessidade da alma. Por exemplo, uma alma pode ter necessidade de ter um contato, mesmo indireto, com as forças superiores. E isto, nas grandes religiões, caberia aos sacerdotes. De forma que cada grande religião tem o que corresponde a um sacerdote. E o que é um sacerdote? É alguém que é preparado e que é guiado para ser o intermediário entre a humanidade e o céu, ou entre o céu e a humanidade. De forma que as grandes religiões são uma grande necessidade desta humanidade de superfície. E o budismo é uma das grandes religiões, porque Buda, representado por Gautama, é uma entidade muito importante no processo de Marte, do planeta Marte. E Marte enviou Gautama, Marte possibilitou que o budismo aparecesse aqui como preparação de algo que viria depois, que era o Cristo. O sistema solar e todos os outros sistemas trabalham em união, de forma que Marte ter enviado Gautama, Vênus ter preparado a uma certa altura a mônada de Jesus, isto tudo é uma colaboração entre planetas. Só que a colaboração entre planetas é nessas coisas básicas. Porque para preparar a vinda de Cristo precisava a energia marciana. Assim como para preparar a vinda de outros avatares, foi preciso a energia de outros planetas, que não vem ao caso aqui. Mas isto é a colaboração entre os planetas de um mesmo sistema. E isso, naturalmente, é guiado não pelos próprios planetas. Isso é guiado por outros sistemas. Ou, se queremos aplicar um termo mais simples, por grandes estrelas. Então nós temos a estrela Sírius, por exemplo, temos outras estrelas que governam essas coisas. E tudo isso está coligado com o governo celeste central, que nós aqui no nosso trabalho chamamos de único, ou outros chamam de Deus. Mas esse governo celeste central, para se comunicar com um planeta que não é muito evoluído, precisa de um intermediário. Isso são os grandes núcleos cósmicos estelares ou constelações. E o budismo, que veio com essa energia de Marte, o budismo preparou a vinda de Cristo no sentido de ter desenvolvido a compaixão. A humanidade não conhecia a compaixão de uma forma mais profunda. A humanidade conheceu a compaixão e uma nata da humanidade desenvolveu a compaixão através do budismo. Então o budismo abriu o caminho para que a humanidade já tivesse uma semente de compaixão. Imaginem a humanidade sem esta semente de compaixão.
Com esta semente de compaixão implantada pelo budismo nas mônadas, fizeram o que fizeram com Cristo, imagine se não tivessem essa semente de compaixão. Cristo não teria aberto a boca se não houvesse a compaixão instalada, mesmo como sementes, nas mônadas. E se vê naquela humanidade, da forma como o tratou, se vê que a compaixão estava instalada, porque as mulheres de Jerusalém, as mulheres que socorreram Cristo, que ajudaram Cristo, todas essas mônadas, todas essas almas foram formadas pela compaixão e por isso se arriscaram a ajudar Cristo, se arriscaram a ser as mulheres de Jerusalém, como nós conhecemos das orações. De forma que o budismo preparou a possibilidade de se ter um pouco de compaixão e tendo essa base de compaixão, tendo esta base, se pôde compreender melhor, apesar de não se ter compreendido tudo, puderam compreender melhor o amor que Cristo trazia. Porque Cristo trazia a energia do amor não à maneira da terra. Cristo trazia a energia do amor no sentido cósmico, no sentido universal. De forma que o amor de Cristo era muito estranho para os seres da terra, tanto assim que o mataram, era muito estranho, e não fosse a compaixão trazida por Buda, pelo budismo, Cristo provavelmente não teria nem aberto a boca. Compreende que uma religião prepara o caminho para uma próxima etapa da humanidade. E enquanto a humanidade precisar de religião, cada religião preparará o caminho para a religião seguinte. Então o budismo preparou a humanidade para o cristianismo, embora o budismo não pôde fazer milagre, não é? Mas conseguiu que ao menos houvesse algumas mulheres em Jerusalém que não agiam da mesma forma, como todos estavam agindo. E agora nós não sabemos se o cristianismo de hoje está preparando uma nova religião ou se a humanidade vai amadurecer o suficiente para poder se comunicar com o alto sem precisar de religião. Mas isso não quer dizer que as religiões não tenham mais nada que fazer, porque nós não sabemos. O tibetano, através dos livros de Alice Bailey, falou na nova religião mundial. Falou isso há uns 80 anos atrás. Nesses 80 anos, nós temos hoje Maria, que é uma das vozes do céu para a humanidade. Maria, em uma das suas comunicações, disse que ela não estava trazendo uma religião. Vocês ouviram, não? Vocês têm isso nas transmissões. Que ela não estava trazendo uma religião. De forma que Maria é uma emanação cósmica muito adiantada para nós, muito evoluída para nós. Se ela não veio para trazer uma religião, então poderá haver uma nova religião só mesmo se nós não dermos certos passos. Porque Maria está aí dizendo que não veio para trazer uma nova religião. Agora precisa ver como é que nós desenvolvemos, como é que nós estaremos sintonizados com essa energia do alto e o futuro verá se haverá uma nova religião ou não. O tibetano disse que haverá uma nova religião mundial, mas ele disse isso há muito tempo e Maria está dizendo agora que ela não veio trazer uma religião, uma nova religião, mas que ela está nos estimulando a fazermos contato com Cristo. Se nós tivéssemos um contato consciente com Cristo, claro que não precisaríamos de uma nova religião. Mas isto vai depender da nossa abertura e vai depender dos passos que dermos como humanidade. É bom que a gente esclareça, quando fala nesses assuntos, que a gente não fala em seres individuais.
Porque nesta humanidade pode ter alguém, ou pode ter alguns, que não precisem de religião. Mas nós não estamos considerando alguns e não estamos considerando indivíduos. A gente sempre quando fala de coisas planetárias, sempre quando fala de espiritualidade, a gente considera a humanidade como um todo. Porque a humanidade é um todo. Somos nós todos que, unidos, representamos a humanidade. De forma que o céu não vê fulano ou beltrano ou cicrano. O céu vê toda a humanidade. E é toda a humanidade que dá os seus passos. Agora as mentes perguntarão, mas se alguém dá um passo importante, fica aguardando a humanidade? Não, isso aqui não há dois destinos iguais. Não há duas mônadas iguais. E não há duas almas iguais. Como não há dois destinos iguais, os destinos são todos diferentes, porque o céu é muito criativo, não há dois destinos iguais, há infinitos destinos, não é? Claro que se alguém tiver a possibilidade de desenvolver em outros níveis ou de outras formas, não irá ficar aqui na Terra. Mas o plano providenciará para ele prosseguir o seu desenvolvimento em um outro mundo, em um outro planeta. Ou mesmo na própria Terra. Porque na própria Terra nós temos vida mais adiantada do que esta da superfície na própria Terra. Tanto na Terra intraterrena como na Terra suprafísica. De forma que isso é uma questão do destino de cada um. Questão do caminho de cada um.